sabemos a que horas é que vocês estão a assistir esta apresentação. O meu nome é Ricardo Pincourt da Silva. Eu, neste momento, sou investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tenho o prazer de vos apresentar o segundo webinar FORMEC, intitulado Utilização da incerteza da medição na avaliação da conformidade. Este webinar vai ser apresentado pelo professor Filipe Lourenço, mas antes de apresentar o professor Filipe, eu gostava de vos dar umas breves palavras sobre o FORMEC. O FORMEC é o Fórum Internacional para a Metrologia e Examinologia em Química e tem como objetivo contribuir para a promoção da qualidade das análises químicas quantitativas e qualitativas, porque sabemos que estas análises têm um grande impacto socioeconómico e assim contribuímos, de certa forma, para proteger os interesses socioeconómicos da comunidade de países lusófonos, que, convém lembrar, é uma comunidade de 280 milhões de habitantes, sendo que o português é a língua mais falada no hemisfério sul. E esta comunidade tem outro interesse especialmente importante. Fazemos parte dela, não é? E, portanto, convém acarinhá-la. Estes objetivos são cumpridos pelo FORMEC através da colaboração ativa dos seus vários membros, que formam grupos de trabalho, e mediante as suas competências técnicas e a sua disponibilidade, contribuem para a tradução de conteúdos para português ou para a elaboração de conteúdos novos em português, como guias, notas técnicas, estamos a lançar as primeiras, folhas de cálculo e também através destes webinars. Convém lembrar que o objetivo destes webinars não é uma formação detalhada sobre os assuntos, o objetivo é apresentar os tópicos de uma forma genérica, que permite a quem não os conheça, nunca tenha ouvido falar destes conteúdos, que tenha o primeiro contacto com estes assuntos e depois, no final, vamos ter uma ação de discussão que vai permitir àqueles que já investiram nestes tópicos ter a possibilidade de expor as suas perguntas e vamos ter uma discussão um bocadinho mais avançada e potencialmente mais viva. Quero chamar a atenção das regras de funcionamento deste webinar, que já agora está a ser gravado, vai ser gravado e vai ser disponibilizado no canal YouTube do FORMEC. E as regras são simples. Vocês devem manter os microfones e as câmaras desligadas, em particular os microfones, durante a apresentação do professor Filipe, e depois da sua apresentação vocês vão ter a possibilidade de expor as suas perguntas através do chat, que todos vós têm acesso nesta plataforma. Fazem as vossas perguntas por escrito e, pontualmente, poderemos convidar algum de vós a fazer a vossa exposição de uma forma oral, para clarificar um outro ponto. E agora o mais importante, apresentar o professor Filipe Lourenço. O professor Filipe Lourenço é farmacêutico formado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em fármacos e medicamentos na área de produção e controle farmacêuticos. É atualmente professor associado e chefe do departamento de farmácia desta faculdade da Universidade de São Paulo. O professor atua na área da metrologia e examinologia, abrangendo a avaliação da incerteza da medição, a análise de medicamentos, a estimativa de riscos de decisões falsas quanto à conformidade e o desenvolvimento de procedimentos analíticos, empregando os conceitos de qualidade para o design analítico. Portanto, é claramente a pessoa mais indicada para apresentar este tópico. Eu agora então ia pedir ao professor Filipe para fazer então a sua apresentação. Bom, olá a todos.
vocês enxergam o compartilhamento da tela? Sim, está ótimo. Perfeito. Obrigado, Ricardo, pelas suas palavras. Eu quero dizer que é um prazer fazer parte dessa equipe que forma o que constitui o Formec. Tenho aprendido muito ao longo desses últimos meses com a interação com todos os membros do fórum, e dizer que é um prazer poder apresentar esse assunto, que é um assunto que eu sou suspeito em falar, é um assunto que eu tenho muito interesse. Bom, então nós vamos apresentar aqui nesse webinar a utilização da incerteza na avaliação da conformidade. O programa desse webinar, então, vai cobrir algumas informações sobre regras de decisão, sobre como definir as bandas de guarda para minimizar o risco de decisões falsas quanto à conformidade, controlar principalmente o risco do consumidor e do produtor. E vamos trazer alguns conceitos também, os conceitos do risco do consumidor e do risco do produtor, do risco específico e do risco global, e por fim vamos também abordar o que é o risco particular e o risco total. Ok? Bom, não tem como a gente começar a falar sobre esse assunto sem destacar a importância das medições químicas nas mais diferentes áreas. As medições químicas, elas vão ser úteis desde uma análise de um alimento para determinar, por exemplo, se existe ou não um determinado agrotóxico acima dos limites. Na área médica, diagnóstico de uma doença com base na aferição de parâmetros fisiopatológicos. Na área ambiental, para verificar se existe ou não a presença de um determinado poluente acima dos limites regulamentares. E na área farmacêutica também, na avaliação da qualidade de medicamentos, particularmente para avaliar ou para garantir a eficácia e a segurança desses produtos. Então, dada a importância das medições químicas, existe uma grande preocupação em relação à sua qualidade. E isso envolve, então, uma série de requisitos, muitos deles, inclusive, legais para algumas áreas, como, por exemplo, a acreditação na norma 17.025, o uso de métodos validados, que tenham a sua adequação ao uso comprovada, o uso de substâncias químicas de referência, equipamentos e instrumentos calibrados e qualificados, a participação em ensaios interlaboratoriais, a utilização de amostras controle. Mas, apesar de todos esses esforços, de toda essa tentativa por se assegurar a qualidade das medições químicas, ainda assim sempre existe uma incerteza associada à medição. Bom, essa incerteza, ou avaliação dessa incerteza, ela se origina a partir das pequenas fontes de erros ou dos efeitos sistemáticos e aleatórios que compõem todas as etapas do procedimento analítico, e essas várias pequenas fontes de variação ou de erro podem ser combinadas na forma de uma incerteza padrão,
representada aqui pela letra U. Essa incerteza padrão, quando multiplicada por um fator de abrangência adequado, permite que a gente defina uma incerteza expandida, representada aqui por U maiúsculo, e define, então, um intervalo de confiança, usualmente com 95% de confiança, que caracteriza a dispersão a que os resultados podem ser atribuídos. Então, na verdade, quando nós temos um resultado analítico, esse resultado analítico ele não está completo se ele não acompanha a sua incerteza de medição. Nós podemos entender que a incerteza ela nada mais é do que uma medida da qualidade desse resultado. Se a incerteza de medição ela é baixa, nós temos um resultado de melhor qualidade. Isso tem um impacto direto na avaliação de conformidade de itens e de um determinado lote. Bom, a avaliação da incerteza ela pode ocorrer essencialmente por duas grandes abordagens. Aquela abordagem em que os pequenos efeitos sistemáticos e aleatórios de cada uma das etapas do procedimento analítico são combinadas de forma a se obter a incerteza final, a incerteza combinada, caracteriza a abordagem bottom-up. Nós temos ainda uma segunda abordagem na qual os efeitos sistemáticos e aleatórios são avaliados de uma forma conjunta, geralmente obtido a partir dos dados de validação do método, avaliando-se a precisão e a exatidão, ou seja, os efeitos aleatórios e os efeitos sistemáticos como um todo que afetam a incerteza do método. Qualquer que seja a forma de avaliação da incerteza de medição, ela pode ser muito útil, ela vai ser muito útil na avaliação da conformidade, como nós vamos ver a partir de agora. Bom, eu quero colocar um exemplo para contextualizar a importância da incerteza de medição na avaliação de qualidade. Imagine, então, que nós queremos avaliar a qualidade de um determinado produto farmacêutico, e para isso vamos avaliar, então, o teor de princípio ativo em comprimidos, e esse teor, o resultado desse parâmetro foi obtido aí como 107,7% do valor rotulado, declarado em bula, e do ponto de vista legal, esse produto ele precisa atender uma especificação que indica que o teor do princípio ativo deve estar dentro dessa faixa de 90% a 110% do valor rotulado. Isso está sendo representado aqui nessa figura, que ilustra os limites inferior e superior, e define aí a região ou a zona de especificação. E, nesse caso em particular, o resultado obtido para esse determinado lote, para essa determinada amostra, foi de 107,7% do valor rotulado. Quando nós consideramos a incerteza de medição associada a esse resultado, nós percebemos que esse resultado, ele na verdade, é 107,3, mais ou menos, 107,7, aliás, mais ou menos 3%. É definido aqui pela incerteza expandida. E fica evidente que existe uma probabilidade que não é pequena do resultado
se encontrar fora de especificação, do resultado verdadeiro estar fora de especificação. E, portanto, a gente poderia aí tomar uma decisão errada de aprovar esse lote, quando, na verdade, ele é um lote que não atende à especificação. Ok? Então, a pergunta é, nessa situação, o que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar ou devemos rejeitar esse item ou esse lote? Bom, é justamente isso que a gente vai tratar aqui ao longo desse webinar. Guia de utilização da informação de incerteza na avaliação da conformidade é um documento que traz as principais orientações em relação a como levar em consideração a incerteza na avaliação da conformidade. Esse guia está disponível na página do Formec, através desse endereço que vocês estão visualizando aí no slide, e é um documento que foi traduzido pelo Formec, pelo grupo Formec, da sua primeira edição na língua inglesa para a sua primeira versão na língua portuguesa. Ok? Basicamente, a maior parte do que nós vamos ver aqui ao longo desse webinar consta desse documento com as principais orientações para avaliação de conformidade. Bom, perdão. Bom, por que a incerteza ela é tão importante na avaliação da conformidade? Nós podemos nos deparar com diferentes situações em que algumas delas fica bem evidente qual é a decisão que deve ser tomada. Nesse primeiro exemplo, nós percebemos que o resultado, mais ou menos intervalo definido aí pela incerteza, ele todo está compreendido dentro da zona de especificação, e é fácil da gente compreender que esse item ou lote deve ser aceito. Numa situação semelhante, quando nós temos o resultado mais ou menos o valor de incerteza, sendo que todo esse intervalo se encontra fora do limite ou da zona de especificação, fica fácil também de entendermos que esse item deve ser rejeitado. A questão é quando nós temos um resultado muito próximo dos limites. Por exemplo, quando temos um resultado dentro da zona de especificação, porém, quando consideramos o intervalo definido pela sua incerteza, percebemos que parte desse intervalo se encontra fora. E aí nós podemos tomar uma decisão errada de aceitar um lote de má qualidade, o que é caracterizado como risco do consumidor. Ou ainda numa última situação, nós podemos ter o resultado fora da zona de especificação, porém, quando consideramos intervalo definido aí pela incerteza, percebemos que parte desse intervalo se encontra dentro da especificação, o que nos leva a uma situação em que a gente pode rejeitar um lote que, na verdade, apresenta uma qualidade adequada. Portanto, esse é o risco do produtor. Ok? Nós não queremos tomar uma decisão equivocada. Então, o que esse documento, o que esse guia traz de orientação quais são as estratégias que a gente pode utilizar para minimizar esse risco de decisão errada. Isso passa por definir bandas de guarda que vão controlar ou vão minimizar o risco do consumidor ou o risco do produtor, dependendo do interesse. Bom, como que então é definida essa banda de guarda para minimizar o risco do consumidor?
Vamos lembrar, então, que nessa situação, nós temos lá o limite inferior e o limite superior de especificação, que define a zona de especificação, e nós vamos somar ao limite inferior ou subtrair ao limite superior uma banda de guarda que é proporcional à incerteza. Essa banda de guarda, ela nada mais é do que a incerteza multiplicada por um fator de abrangência adequada, e vai garantir que o risco do consumidor seja sempre menor, no máximo igual a um valor máximo admissível. No geral, se adota um valor máximo admissível de 1% ou de 5%, dependendo da situação. Então, com base nessa nova banda de guarda, nessa banda de guarda calculada a partir da incerteza, nós definimos, então, um limite inferior e um limite superior de aceitação e vão definir aí uma nova zona de aceitação mais restrita do que a anterior. Reparem que a zona de aceitação aqui ela é menor do que a zona de especificação. Por quê? Porque a aplicação dessa banda de guarda justamente é necessária para minimizar o risco do consumidor. De forma que, se a gente tem um resultado, mesmo que ele se aproxime muito dos limites de aceitação, do limite mínimo ou máximo de aceitação, o risco de uma decisão falsa vai ser um risco controlado, sempre menor, no máximo igual ao 1% ou 5% que nós definimos anteriormente. Ok? Essa é uma estratégia simples para controlar o risco do consumidor, que não exige grandes informações, se não definir qual é o risco máximo admissível e, é claro, conhecimento da incerteza associada ao resultado, particularmente próximo dos limites de especificação, do limite inferior e do limite superior. Bom, vamos colocar isso dentro do contexto daquele exemplo que eu comentei alguns slides atrás. Então, lembrando que nós queríamos avaliar o teor do princípio ativo em comprimidos, e esse resultado obtido foi de 107,7%, e que as especificações, os limites mínimo e máximo são de 90% e 110% do valor rotulado declarado em bula. Nós vamos, então, aplicar essa banda de guarda, é calculada em função do fator de abrangência. Nesse caso, estamos adotando um fator de abrangência de 1,64, que corresponde a um risco máximo de 5%, e estamos utilizando aqui a incerteza padronizada para esse método analítico, que foi determinada em 1,5%. Com base nesses valores, nós determinamos a banda de guarda, que é de 2,46%. Esse valor, então, de 2,46% é o que vai ser somado ao limite inferior e subtraído do limite superior, de forma que a gente chega aqui num limite de aceitação de 92,46%, no limite superior de aceitação de 107,57%. Ok? Essa, então, é a nossa nova zona de aceitação, mais restritiva do que a zona de especificação anterior. Nesse caso em particular, o resultado que nós encontramos é de 107,7%, e reparem que ele se encontra na zona de rejeição.
Então, nós não podemos aceitar esse lote, devemos rejeitá-lo. Por quê? Porque o risco de uma decisão falsa, de uma decisão equivocada, considerando esse resultado e a sua incerteza, é muito alta, maior do que os 5%, o risco máximo admissível que determinamos. Ok? Então, vejam que a decisão aqui é de rejeitar o lote por conta da sua incerteza, levando em consideração a sua incerteza. Perfeito? Bom, essa mesma estratégia, ela pode ser aplicada também para minimizar o risco do produtor. E aí, no caso, o que vai acontecer de diferente é que essa banda de guarda, agora ela vai ser subtraída do limite inferior e somada ao limite superior, de forma que a gente vai ter esses novos limites inferior e superior de rejeição, vão definir uma zona de aceitação ampliada e uma zona de rejeição mais restrita do que aquela anterior. De forma que a gente tem um resultado fora de especificação, mesmo que ele esteja próximo do limite de rejeição, o risco associado a uma decisão falsa vai ser sempre menor do que o risco máximo admissível de 1 ou 5%, que geralmente é adotado. Ok? Então, reparem que a estratégia ela é essencialmente a mesma, com a diferença que essa banda de guarda ela está agora no sentido oposto, para que a gente minimize o risco do produtor ao invés do risco do consumidor. Bom, toda essa estratégia da determinação das bandas de guarda e da interpretação do resultado frente a esse novo intervalo de aceitação ou de rejeição, ele pode ser realizado através de uma planilha de cálculo que foi desenvolvida pelo Formec e já se encontra disponibilizada no site. Quem tiver interesse pode utilizar essa planilha tanto para controlar o risco do consumidor como o risco do produtor, em situações em que nós temos um intervalo de especificação ou situações em que nós temos um limite mínimo ou um limite máximo apenas. Bom, essa planilha ela se aplica a qualquer situação em que a incerteza atenda a uma distribuição normal. Bom, além dessa estratégia do cálculo da banda de guarda, nós podemos adotar uma estratégia de calcular o risco efetivo, o risco real de uma decisão falsa. E aí, quando nós temos uma situação em que o resultado e a sua incerteza atende se aproxima a uma distribuição normal, nós podemos determinar o risco do consumidor, ou seja, quando um resultado se encontra dentro da especificação, o risco de uma decisão falsa que corresponde ao risco do consumidor, ele pode ser calculado como 1 menos a integral da função da distribuição normal, compreendida entre os limites inferior e superior. De forma semelhante, quando o resultado se encontra fora da especificação, abaixo do limite inferior ou acima do limite superior, nesse caso, o risco do produtor ele pode ser calculado como a integral da função da distribuição normal dentro desses valores que correspondem ao limite inferior e ao limite superior. Essas fórmulas, apesar de parecerem
muito complexas, elas podem ser facilmente implementadas numa planilha de Excel, quando você tem uma situação em que essa incerteza atende à distribuição normal. Uma alternativa a esse método analítico, que envolve a integral da curva normal, é utilizar um método numérico, como, por exemplo, o método de Monte Carlo, o método no qual se trabalha com um gerador de números aleatórios. Eu estou apresentando aqui como isso seria feito, por exemplo, no Excel, criando um gerador com distribuição normal, cuja média corresponde ao resultado analítico e o desvio padrão corresponde à incerteza de medição. Utilizando esse gerador de números aleatórios, é possível gerar um espaço amostral grande o suficiente para se estimar o risco de decisões falsas. Então, nós estamos falando, no geral, em torno de algumas dezenas ou centenas de milhares de simulações para que a gente consiga calcular o risco do consumidor, quando o resultado se encontra dentro da especificação. Esse risco, então, ele vai ser calculado como o número de simulações geradas fora da especificação dividido pelo número total de simulações. E quando o resultado se encontra fora dos limites de especificação, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do limite superior, o risco do produtor ele vai ser calculado como o número de simulações geradas dentro do intervalo de especificação dividido pelo número total de simulações. Esse método é um método que ele é relativamente mais simples do que o anterior, desde que a gente tenha um gerador de números aleatórios que seja confiável e um tamanho amostral adequado também. Perdão. Bom, até aqui, o que a gente tem conversado sobre a estimativa, ou sobre o cálculo desses riscos, corresponde ao risco específico do consumidor ou do produtor. Do consumidor, quando o resultado se encontra dentro de especificação, do produtor, quando o resultado se encontra fora de especificação. Esse risco específico, ele é calculado com base, essencialmente, em 3 informações: o resultado analítico, a sua incerteza e os limites inferior e superior de especificação. Esse risco é chamado de específico porque ele responde ao risco de uma decisão falsa, aquele resultado analítico em específico, em particular. Nessa situação, por exemplo, esse resultado de 107,7 com uma incerteza expandida de 3%, o risco específico vai ser calculado aí em 6,3%, maior do que o 5% máximo admissível, e isso a gente tem aí uma conclusão que seria semelhante àquela utilizada na banda de guarda, com a aplicação da banda de guarda. Nós podemos perceber aqui que quando o resultado analítico se encontra bem no meio aqui da faixa de especificação, esse risco ele é muito baixo, próximo a zero, e à medida que o resultado se aproxima do limite superior ou do limite inferior, esse risco ele tende a subir, alcançando até um risco de 50%, naquele ponto exato em que o resultado corresponde, se encontra exatamente em cima do limite inferior ou superior, nós temos
50% de chance do resultado se encontrar dentro de especificação e 50% de chance do resultado se encontrar fora de especificação. Por isso, esse risco é tão elevado. À medida que nós ultrapassamos aqui o limite superior ou estamos abaixo do limite inferior, nesse caso, nós já estamos reportando o risco do produtor, e esse risco do produtor ele vai diminuindo à medida que a gente se afasta desses limites, até que ele se torna muito baixo novamente aqui nas linhas marcadas em azul. Ok? Bom, nós temos ainda um segundo tipo de risco, o risco global. Ele difere do primeiro, do risco específico, porque ele não é um risco de um item que já foi produzido e analisado. Ele é um risco que se aplica a uma situação futura, de um lote que venha a ser produzido e venha a ser analisado no futuro. E aí nós tomamos como base a informação, o conhecimento prévio que se tem sobre esse produto ou sobre esse item, para estimar esse risco futuro. É chamado de risco global. Então, por exemplo, se eu tenho a informação de que esse medicamento, o histórico de processo produtivo dele, é um processo que nos fornece, em média, um teor de 97% com uma variabilidade de 3%. Essa informação combinada com a incerteza expandida, mais os limites inferior e superior, permitem o cálculo desse risco futuro. Esse risco futuro ele pode ser calculado facilmente empregando a simulação de Monte Carlo. Nessa figura, cada ponto aqui corresponde a um item ou a um lote simulado, no qual nós temos dois resultados associados a cada lote, a cada item. Um do resultado do valor real do princípio ativo e o outro do valor medido, considerando essa incerteza de mais ou menos 3%, essa incerteza expandida. Aqui em cinza, nós temos uma situação em que tanto o valor real quanto o valor medido se encontram dentro da especificação. Em preto, tanto o valor real quanto o valor medido se encontram fora de especificação. Porém, quando nós olhamos esses pontos em vermelho e em azul, nós temos uma divergência entre esses valores. Aqui em azul, o valor real se encontra dentro de especificação. Porém, o valor medido indica que esse lote deveria ser rejeitado. O que indica que essa seria uma decisão falsa, uma decisão errada. E aqui em vermelho nós temos o inverso. O valor real se encontra fora de especificação, porém o resultado analítico indica que o lote deveria ser aprovado, deveria ser aceito. Novamente, uma decisão equivocada aqui. Então, com base nesse número de pontos, aqui em azul e em vermelho, nós conseguimos calcular o risco global do produtor e do consumidor. O do consumidor aqui em vermelho corresponde a 0,2%, e o risco do produtor aqui em azul corresponde a 1,1%. Ok? Lembrando que nessa situação nós não temos ainda o resultado obtido. Esse risco é o risco de um lote que venha a ser analisado no futuro. Bom, e por fim, nós temos muitas situações em que um produto ele não deve ser avaliado quanto a um único parâmetro. Nós temos uma avaliação
de qualidade ou de conformidade que deve levar em consideração diferentes parâmetros. Por exemplo, nós podemos ter um comprimido que contenha duas substâncias ativas, um componente A e um componente B. Para que esse produto seja aprovado, para que ele atenda à especificação, tanto o componente A quanto o componente B precisam se encontrar dentro da especificação. Com base nesses resultados do componente A, 92,6, mais ou menos a sua incerteza de 3, e do componente B, 93,5, mais ou menos uma incerteza de 4, a gente pode calcular os riscos particulares para esse componente A e para o componente B. Que corresponde aqui para o componente A, corresponde a todos esses pontos que se encontram à esquerda da linha que define o limite mínimo, o limite inferior de especificação. E o componente B, esse risco corresponde a todos os pontos abaixo dessa linha que define o limite mínimo de especificação, o limite inferior de especificação. Quando nós olhamos para o risco particular para o componente A e para o componente B, nós percebemos que em ambos os casos esse risco é inferior ao risco máximo admissível de 5%. Porém, quando avaliamos a qualidade desse produto no conjunto, no todo, o risco total, que leva em consideração simultaneamente o componente A e o componente B, esse risco total é muito maior do que os 5% definido pelo risco máximo admissível. Então, o que eu quero mostrar aqui é que em situações em que a avaliação de conformidade ela leva em consideração mais do que um parâmetro, além dos riscos particulares, deve ser considerado também o risco total, que corresponde a essa avaliação simultânea de todos os parâmetros de qualidade do produto. Ok? Reparem ainda que esse risco total ele não é necessariamente a soma do risco particular do componente A mais o risco total mais o risco particular do componente B. Essa soma aqui seria algo um pouco maior que 8%, e a gente tem um risco total aqui de 7,9%. Por quê? Porque nós temos alguns itens em que ambos os componentes, tanto o A quanto o B, se encontram fora de especificação. E quando nós somamos esses dois riscos particulares, ele vai considerar esses valores aqui em preto, esses pontos em preto, duas vezes. Então, esse cálculo do risco total ele é um pouco mais complexo do que do risco particular. Bom, para a gente encerrar esse webinar, eu quero trazer aqui algumas considerações importantes para que a avaliação da conformidade seja feita de uma forma adequada. A primeira diz respeito com a definição dos limites. Esses limites eles têm que ser compatíveis com aquele recurso tecnológico que nós temos disponível para avaliação do resultado analítico. Não adianta nada, por exemplo, um determinado órgão regulador definir um limite a um determinado agrotóxico num produto alimentício muito inferior do que o próprio limite de detecção da técnica que é utilizada. Esse limite não tem como ser atendido na prática. Então, ele não faz sentido. Quando esse limite é definido pelo órgão regulador, ele tem que levar em consideração essa questão da limitação técnica
na determinação daquela substância em particular. Do ponto de vista do laboratório que realiza a medição, esse precisa garantir que a incerteza de medição foi calculada de uma forma adequada, de uma forma apropriada. Essa incerteza ela não pode nem ser superestimada, porque isso vai fazer com que o risco real seja menor do que o que está sendo reportado, nem sobreestimada, nem superestimada, porque isso vai levar à situação inversa, o risco ele vai ser menor do que deveria. Então, o próprio guia, esse que eu mencionei, que traz o uso da informação da incerteza na avaliação da qualidade, faz uma observação de que a incerteza ela deve ser uma incerteza adequada, leva em consideração todas as fontes de incerteza relevantes, inclusive, quando é o caso, aquelas fontes associadas à amostragem. Tá? Se essa avaliação de conformidade ela não vai ser utilizada para um único item, mas ela vai ser extrapolada a um lote todo, para uma população da qual se obteve uma amostra, a incerteza associada à amostragem deve fazer parte da incerteza que vai ser utilizada na avaliação da conformidade. Se esses 3 itens forem trabalhados de forma adequada, o limite definido de forma correta, a incerteza nem superestimada nem sobreestimada, quando pertinente, a incerteza levar em consideração a amostragem, se isso tudo foi atendido, nós temos uma avaliação de conformidade adequada que assegura um risco do consumidor ou do produtor abaixo do risco máximo admissível. Ok? Bom, eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos, ainda que de uma forma virtual. Quero lembrá-los que esse é o 2º seminário, 2º webinar, nós já temos um 3º programado agora para o mês de julho, e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Ok, tá, obrigadíssimo, Filipe, pela excelente apresentação. Conseguiste saciar vários destinatários. Quem queria conhecer os princípios básicos das avaliações de conformidade simples e aqueles que já estão nos riscos globais e nas simulações Monte Carlo e que utilizam esta ferramenta para a avaliação da conformidade. Eu agora, a minha função agora é passar a palavra às perguntas. As primeiras questões que nós temos foram lançadas quando começaste a falar nas simulações de Monte Carlo. E a primeira foi, claramente, do Elcio Oliveira, que não podia falhar a oportunidade de falar um bocadinho sobre o método Monte Carlo, que ele tanto aprecia, não é? A pergunta que ele faz é, a partir de quantos números aleatórios gerados você julga que são confiáveis? Olha, eu diria que mais importante, ou tão importante quanto o número de simulações, é que a incerteza ela seja adequada, que ela não seja nem subestimada nem superestimada. Mas se nós utilizarmos um N muito pequeno, o que nós vamos ver é que vai existir uma variação muito grande do risco estimado. E aí, isso, nós vamos ter um risco associado ao cálculo do risco, se eu poderia dizer dessa forma, né? Eu imagino que pelo menos uma dezena de milhares de simulações, a partir daí é um número razoável, muito menos do que isso
pode-se ter uma oscilação muito grande, particularmente se o risco for baixo, for pequeno, e acima disso, acima de 100 mil, acredito que já não tem grande vantagem, porque a variação é muito pequena já a partir daí. Ok. Elcio, está claro? Satisfeito com com a pergunta? Com a resposta, digo antes. Em princípio, sim, ele tem a possibilidade de reagir. Entretanto, a Marta Ferreira fez uma pergunta, não tanto olhando para o output, mas mais olhando para o input, penso eu. Ou seja, ela pergunta, para gerar os números aleatórios, quantos resultados experimentais devem ter no mínimo? Penso eu que tem a ver com o número de dados experimentais para definir as incertezas que depois vão ser propagadas ou combinadas pelo método Monte Carlo. O que é que queres dizer sobre isto? Olha, a avaliação da conformidade, utilizando a incerteza, ela vai funcionar de forma satisfatória se a incerteza for calculada de forma confiável. Essa incerteza ela pode ser estimada utilizando o método de Monte Carlo, né, dentro de uma abordagem bottom-up ou top-down, mas pode também ser calculada, o risco também pode ser estimado, uma incerteza que tenha sido avaliada por um outro método. A lei de propagação das incertezas ou a partir dos dados de validação. Eu acho bastante difícil de avaliar qual que é o número mínimo de determinações para determinar a incerteza. Isso eu acho que vai depender muito de caso a caso, vai ter que ser feita uma avaliação caso a caso para verificar se aquele procedimento é o mais adequado, se ele não leva a uma incerteza subestimada ou superestimada. Essa eu acho que é uma questão que é muito importante, né? De ter uma incerteza confiável, porque se essa incerteza não é confiável, não tem como se confiar na avaliação de conformidade utilizando esse resultado. Ok, o Elcio depois acrescentou, eu acho que ele quer dizer que onde é que está isso? Ele refere-se, ele diz que o gerador aleatório do Excel só permite gerar 30 mil resultados completamente aleatórios. É isso que ele quer dizer? Não sei se é isso que ele quer dizer. Onde é que ele tem essa informação das limitações do gerador aleatório do Excel? Não sei se era essa a razão. Sim, é isso que ele quer dizer. Ok. Esse valor, sim. Esse valor eu acho que já pode ser suficiente para o risco específico. Talvez seja um pouco mais complicado para o risco se utilizando uma abordagem bayesiana em que a gente tem talvez perda de simulações, e aí talvez esses 30 mil não sejam suficientes, mas para uma situação mais simples de um risco, utilizando uma abordagem frequentista, um risco específico, um risco global, eu acredito que esses 30 mil seriam suficientes. Ok. Entretanto, tenho aqui uma outra pergunta. Esta é mais recente, mas acho que está escrito em inglês, que pergunta o que é que se faz quando a incerteza do laboratório é muito elevada e o risco associado. Mas acho que já respondeste a isso, não é? Se a incerteza for demasiado elevada, isto vai ter impacto na gestão do risco. Isso. Eu agora, tenho aqui uma dúvida da Ana Teresa Cruzeira, que pergunta se esta metodologia é apenas aplicável a um resultado ou média de N resultados. Olha,
ela pode ser aplicável a uma média de N resultados, desde que você considere isso na determinação da banda de guarda. Você pode, se você tem réplicas que sejam realmente independentes, e você vai utilizar essa média como resultado, a gente pode corrigir a banda de guarda dividindo a incerteza por raiz de N, né, desse número de determinações, e eu entendo que é possível aplicar dessa forma. Esse, inclusive, eu acho que pode ser um bom procedimento a reteste quando você tem um resultado entre o limite de especificação e o limite de aceitação, naquela região cinzenta, bem da banda de guarda. Eu acredito que essa pode ser, inclusive, uma estratégia para você reduzir o risco, realizar, por exemplo, retestes e levar em consideração o resultado de teste e retestes para reduzir essa banda de guarda. Não sei se eu me fiz entender. Portanto, sugeres é que quando estamos numa zona muito próxima do limite, podemos baixar a incerteza através da medição replicada e tirar a limpo ou melhorar na avaliação da conformidade, não é? Isso, exato, exato. Temos aqui uma pergunta do João Ulrich, que diz que se a amostragem, pergunta, se a amostragem não é responsabilidade do laboratório emissor dos resultados, como proceder? Podemos não considerar a amostragem? Olha, essa é uma questão realmente importante, né? E eu acho que eu entendo que se o laboratório não é responsável pela amostragem, ele tem que ter muito cuidado na hora de fazer qualquer afirmação em relação à conformidade ou à não conformidade. Ele pode se resguardar informando que essa avaliação de conformidade se refere à amostra que foi ensaiada, sem extrapolar isso para o lote todo ou para a população toda. Se ele não tem a informação ou não tem segurança em relação à incerteza associada à amostragem, eu acho que essa pode ser uma estratégia para o laboratório se resguardar de uma situação complicada. Ok, está ótimo. Antes da última pergunta, ou da segunda pergunta do Elcio, deixa-me só aqui lançar uma outra pergunta da Ana Teresa Cruzeira, que insiste na questão da banda de guarda e dos N resultados, e a pergunta que ela faz é se a folha de cálculo, planilha, não é, prevê esta situação de resultados baseados em N medições. O que é que queres dizer em relação a isso? Essa planilha foi desenvolvida pelo Formec? Exato. Olha, ela não considera isso de forma direta, porque ela pede que seja preenchida, né, nos seus vários campos, os limites inferior, superior, e a incerteza próxima a esses limites, sem que leve em consideração esse N, esse número de repetições. Mas, indiretamente, eu acredito que pode ser utilizado se, no momento que você for informar a incerteza, você já informa essa incerteza dividida por raiz de N. Então, isso automaticamente já deve corrigir a banda de guarda em função desse número de réplicas, e a avaliação de conformidade vai levar em consideração, então, agora essas repetições. Ok. O Elcio aqui fez uma achega dizendo que quando o laboratório não é responsável pela amostragem, o que ele diz é que a avaliação da conformidade se refere à amostra recebida no laboratório, não é? Ao item. Isso. Ele diz que é o jargão de Euracam, mas acho que é um jargão já extra-Euracam, exatamente. E
um comentário do Paulo Fernandes, que diz que no caso dos pesticidas o limite máximo de resíduo aplica-se à amostra global e não ao lote, ou seja, aplica-se à amostra recebida no laboratório e não ao lote, excluindo a amostragem. É isso que ele quer dizer, não é? Sim, sim. Exatamente. E isso acaba por ser feito por questões económicas, porque seria muito caro incluir a certeza da amostragem nestas avaliações de conformidade. Temos aqui uma outra mundial, exatamente. O Elcio diz que é mundial, exatamente. Em Marte ainda qualquer dia chega lá. Ok, e agora temos aqui uma questão do Elcio sobre aquele exemplo que tu apresentaste, um produto cuja conformidade depende de duas variáveis. E ele pergunta se pode haver correlação entre o valor dos dois componentes. Sim, sim. Esse é um assunto, inclusive, que a gente tem estudado muito recentemente, não é, Ricardo? O efeito dessa correlação, ela pode existir, sim, ela vai afetar o risco, ela pode tanto aumentar quanto diminuir, dependendo da situação, o risco total, em função da combinação dos resultados e dessa correlação ser positiva ou negativa. E eu diria mais do que isso, essa correlação ela pode ter origens diferentes, ela pode ter origem tanto do próprio material, da forma com que ele é obtido, mas ele também, essa correlação ela também pode surgir em função da forma com que a medição é realizada. Se a medição desses dois componentes ela compartilha etapas importantes, impactam na incerteza, a medição também vai estar correlacionada. E aí a gente deve, inclusive, levar em consideração essa correlação, seja intrínseca do próprio produto ou da forma com que ele foi medida. Essa correlação ela deve ser considerada na avaliação do risco total. Já temos aqui um convite do Elcio para publicar um artigo sobre estes tratamentos multivariados. Vamos pegar nisso logo depois do webinar. Entretanto, eu gostava de fazer aqui uma pergunta que eu estou a ver um determinado tipo de perguntas que não estão a surgir. O pessoal está aí para as coisas mais complicadas. Agora queria fazer uma perguntinha do tipo, como é que nós decidimos se o nosso risco de referência é do produtor ou do consumidor? Legal. Essa definição, ela depende da parte interessada, né? De quem é a parte interessada, quem que vai, vamos dizer, arcar com esse risco, uma decisão falsa. Na área, quando a gente fala da área farmacêutica, no geral, a preocupação maior, ela está sempre associada ao risco do consumidor. Por quê? Porque o impacto, esse risco do consumidor, na prática, significa liberar um produto de má qualidade, que não tenha eficácia, que não atenda aos critérios de eficácia e segurança, e pode colocar o paciente ou o usuário daquele medicamento em risco. Mas o produtor ele também tem o seu interesse aí, né? O produtor aí, no caso, é a indústria farmacêutica que produz aquele medicamento e que pode descartar, eventualmente, um lote inteiro, uma decisão errada, se não controla esse risco do consumidor, esse risco do produtor, aliás. Mas a gente vai definir em função de quem é a parte interessada e do prejuízo que essa decisão pode gerar a uma parte ou para outra parte. Ok. Tudo bem. Mais alguma pergunta por aí? Se não há uma pergunta, eu vou fazer mais outra, assim, talvez interesse algumas pessoas, que tem a ver com do conceito de risco partilhado.
que é uma coisa que parece que está na moda e há muitos laboratórios que gostam de utilizar o conceito de risco partilhado em que a incerteza não é considerada. Sim. Qual é o impacto que isso tem no risco? O que é que podes dizer sobre esta ideia da chamada do risco partilhado, em que a incerteza não é considerada na avaliação da conformidade? Bom, essa situação ela pode levar a uma situação em que o risco ele pode atingir valores bem elevados, até 50%. Então, eu acho que é um tanto complicado essa questão do risco compartilhado. É uma possibilidade, inclusive a própria planilha que foi desenvolvida pelo Formec tem também essa possibilidade, né, de não levar em consideração a incerteza, e aí o risco ele é compartilhado do produtor com o consumidor, mas isso pode levar a uma situação complicada, particularmente se o resultado se encontra muito próximo do limite. Uhum. Quando o resultado ele está distante do limite, ou do limite inferior ou do limite superior, tanto faz, essa situação é menos preocupante, mas quando ele está próximo, a gente pode ter uma situação em que o risco ele é bastante elevado. Exato. Acho que quando lancei a pergunta foi mais ou menos em simultâneo com a Alice Mosca. Sim. Exatamente. É uma pergunta especialmente relevante. Neste momento já passou 1 hora, não é? 1 hora e 8 minutos, que é mais ou menos a duração prevista do webinar. Eu queria perguntar se há mais alguma questão que queiram pôr. Não? Neste momento temos 77 pessoas online, não há assim nenhuma. Temos parabéns do Tony, para o Filipe, os parabéns. Obrigado, Tony. Exatamente. Vários parabéns. Então acho que é a altura de fazer o encerramento. Eu quero chamar a atenção que este assunto da questão da avaliação da conformidade foi alvo de vários projetos aqui ao nível do Formec, a tradução do guia, a folha de cálculo, pela simples razão que é um assunto que a comunidade internacional, em particular a comunidade dos laboratórios acreditados, identificou como importante e os laboratórios agora são convidados. Este convite, em alguns casos, é um bocadinho mais incisivo, foram convidados a considerar a incerteza na avaliação da conformidade quando a legislação ou a especificação não indica o que fazer com a incerteza da medição. Portanto, também é nosso entendimento geral, acho eu, que esta atenção à incerteza na avaliação da conformidade foi uma evolução importante ao nível da acreditação, porque agora nós estamos a ter em conta os detalhes relevantes do trabalho analítico, que é o risco das decisões tomadas serem erradas. Quero-vos aproveitar a oportunidade para anunciar o webinar 3, o terceiro webinar vai ser daqui a um mês, portanto no dia 8 de julho. O tema é a validação e incerteza das análises qualitativas. Será o primeiro webinar Formec que vai agora saltar da problemática das medições ou da garantia da qualidade, que vai agora falar nas chamadas análises qualitativas, que é um assunto muito relevante, não coberto com muito detalhe ao nível da acreditação, há que dizê-lo, mas é possível estimar a incerteza das análises qualitativas e convém dizer que é muito importante medir o desempenho das análises qualitativas e nós estamos a presenciar um surto, uma pandemia onde nós vemos testes de Covid-19 com taxas de falsos positivos e falsos negativos muito elevadas, e todos nós já sabemos de experiências prévias que há problemas ao nível das identificações de alguns níveis vestigiais de contaminantes, há problemas, há desafios complexos
ao nível de análise de pesticidas em matérias complexas, substâncias dopantes, etc. E é um assunto que merece a nossa atenção. E esse webinar vai tentar dar umas luzinhas sobre a relevância e as ferramentas que podem ser utilizadas para salvaguardar a qualidade das análises qualitativas. Ricardo? Sim. Ricardo, mandei-te uma dúvida, pá. Tens uma dúvida? Desculpa lá. Não, desculpa, espera aí. Sou eu. Eu sei. Tu queres dizer verbalmente a dúvida? Sim, pode ser. É comprida. É para o Filipe. Muito obrigado, Filipe, pela tua apresentação. Foi espetacular. Queria-te pedir uma opinião sobre um caso que é particular e que acontece muitas vezes, que é, tu tens a parte da amostragem, portanto, a incerteza da amostragem, e depois tens a incerteza do ensaio. E eu já tenho tido várias experiências em que a distribuição de valores, em termos de histograma, no caso da amostragem, não é normal. E, portanto, de acordo com o Guia Eurachem, eu aplico uma técnica para tentar normalizar os valores, aplico uma técnica que é trabalhar com os valores em termos logarítmicos e, portanto, depois extraio a incerteza através de cálculos, estão lá no Guia Eurachem, e extraio, portanto, a componente de incerteza da amostragem. E na parte do ensaio, da determinação, normalmente assume-se distribuições normais e os valores realmente seguem mais ou menos a distribuição normal através portanto, do gráfico de histograma. Nesses casos em que tu tens, portanto, depois a combinação das duas, não é? Que pode ser feita, portanto, pela combinação quadrática e depois extrair a raiz quadrada, o que é que tu sugeres nesse caso o que é que sugere nesse caso em que a minha amostragem claramente não segue, portanto, uma distribuição normal e, portanto, a avaliação de conformidade depois, não é? Como é que achas que pode ser, enfim, solucionada esta questão? Quando eu tenho uma distribuição na amostragem não normal e depois tenho, de facto, uma distribuição normal no caso da determinação. Como é que tu encaixas estas duas partes? Gostava da tua opinião. Obrigado. Precisava de ser verbal, claramente. Por escrito era difícil. Oi? Bom, nessa situação, eu entendo que talvez seja mais adequado trabalhar com o método de Monte Carlo para a estimativa dos riscos, porque ele vai funcionar independente dessa distribuição normal ou não. Se você criar esse gerador de forma adequada, levando em consideração a incerteza da amostragem, combinando com a incerteza analítica, essa própria forma de trabalhar com o método de Monte Carlo pode já permitir a estimativa do risco, que não vai ser você até pode trabalhar com bandas de guarda, mas elas não vão ser simétricas, elas provavelmente Sim, vão... No caso da amostragem é simétrica, precisamente. É simétrica. Assimétrica. O intervalo abaixo, o fator, diremos, que é calculado após conversão dos logaritmos e após todo o cálculo da nova, vai dar intervalos assimétricos. Exatamente. Então essa banda de guarda, então, ela também vai ser assimétrica, ela vai ser mais curta para um lado. Mas eu posso fazer, pois, mas não faz sentido eu fazer uma análise em separado, para não. Pois... Não, é que aí vai depender se você vai querer controlar o risco do consumidor ou o risco do produtor. Você vai definir um deles e aí vai definir uma banda de guarda para um desses dois. O que eu quero dizer é que se você for comparar essa banda de guarda para o risco do consumidor e para o risco do produtor, ela vai ser assimétrica. Ela vai ser menor, para uma das bandas vai ser menor e a outra vai ser maior em função dessa falta dessa assimetria dos dados por conta da incerteza da amostragem. Exatamente. O próprio documento, o próprio guia
Eu acabei não abordando, eu dei aqui um enfoque maior aquelas situações que têm distribuição normal. Mas o próprio documento, ele traz alguns exemplos, algumas situações em que nós temos essa distribuição assimétrica. Ok. Como lidar com isso? Nos seus apêndices, nos seus anexos, ele traz algumas informações a respeito. Ok, obrigado, Filipe. Eu estava a falar era na conjunção das duas, mas obrigado na mesma. Mas ele falou no método Monte Carlo. Sim, no método Monte Carlo, sim, tudo bem. Mas, obrigado, Filipe. Imagina. Uma parte ou mais chega. O Guioracam resolve o problema assumindo que a distribuição do resultado também é logo normal. E assim... Sim, é logo normal, sim. Assume que as duas componentes são logo normais e resolve a questão, não é? Sim, mas o intervalo é assimétrico. Depois aplicar os fatores que estão lá, dá-te um intervalo assimétrico de incerteza. Exato. Pronto, okay. Obrigado. Então, mais alguma questão que quero lançar? Acho que não há questões. Portanto, acho que vamos encerrar aqui esta sessão. Esta gravação vai ser colocada no site, ou no YouTube do Formec. O Formec também tem uma conta YouTube onde vai colocando estes webinars e, portanto, tem a possibilidade de acompanhar esta discussão mais uma vez e com mais calma. Gostava só de terminar convidando para se juntar a este grupo e para participar ativamente nestas atividades, para irmos tentar melhorando os conteúdos em português nesta área. Ok, obrigado pela vossa atenção, mantenham-se em segurança e apareçam no webinar 3. Obrigado a todos.